A vida em família. Durante todo o período bíblico, a família sempre foi muito valorizada. Quando Paulo quis descrever o relacionamento amigo e caloroso que os crentes mantinham entre si, recorreu ao termo família da fé, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Na família de Jesus, por exemplo, os pais mostram pessoas terrenas, amorosas, mesmo em circunstâncias difíceis. Na parábola do filho pródigo, vemos uma situação de conflito, de tensão, mas de perdão também. Foi então que apareceu Jesus Cristo em meio a essas águas agitadas. Certa vez, seus discípulos tiveram uma grande surpresa porque o encontraram conversando com uma mulher à beira de um poço. Sua atitude de receptividade para com as crianças constatava visivelmente com dois discípulos que desejavam afastá-lo, Marcos 10 e 13. Seu ensinamento sobre o perdão, Mateus 18, 22, e o divórcio, Mateus 19, 8. A própria decisão de seguir a Cristo criaria um clima tenso em algumas famílias. O marido e pai. A maioria das famílias considerava o pai um chefe compassivo, embora alguns homens achassem que deveriam ser uma espécie de tirano, depois que todos os outros teriam que se curvar. Mas o fato é que a maior parte dos judeus amavam seu pai e era profunda e sinceramente leal a ele. Uma expressão comumente usada para designar a morte revela esse carinho deles. Dizia: ele descansou com seus pais. Reunir-se com os pais após a morte era uma imagem muito cara para eles. Ao chefe de família se devia disciplina e respeito. Aliás, o termo hebraico que significa pai é Baal, Senhor, e ele poderia, se quisesse, exercitar autoridade total em casa. Poderia, por exemplo, divorciar-se da sua mulher a seu bel prazer, ao passo que a mulher não tinha tal direito. Deuteronômio 24. Apesar da posição privilegiada do homem, ele não devia nunca agir como um tirano. O apóstolo aconselha os pais a não provocar a ira dos seus filhos. Muitos dos perfis paternos traçados no Novo Testamento revelam homens que amavam os seus filhos. O conceito judaico de pai achava-se fortemente associado a Deus, porquanto era chamado Abba, que quer dizer papaizinho. O chefe de família tinha a responsabilidade de prover as necessidades dela. Se não o fizesse, seria considerado pior do que o incrédulo. 1 Timóteo 5 e 8. É errado supor que as famílias do primeiro século tivessem relacionamento sem amor, frio e apenas formal. Embora nem todos os casais se amassem, muitos se queriam bem, e isso, na verdade, o que esperava deles. Efésios 5, 25, Tito 2 e 4. E mesmo que não houvesse muita afetividade entre pais e filhos, tinha que haver o respeito e reverência. Êxodo 20, 12, Efésios 6 e 1. A esposa e mãe. A mulher hebreia era treinada desde a infância para se tornar uma esposa e mãe. O limite de sua liberdade e de autoexpressão criativa que ela poderia exercitar dependia da parte da própria iniciativa para também disposição do marido. Algumas mulheres se limitavam às suas atividades domésticas, mas outra era considerada desenvoltas e conseguia deixar sua marca na sociedade. A mulher descrita em Provérbios 31 era uma dessas. Embora mulheres levassem uma vida restrita ao ciclo familiar, não havia nenhuma lei divina obrigando-as a isso. Na sociedade que a Bíblia enfoca as mulheres, não recebia o tratamento igual ao que era dado aos homens. Se uma delas cometesse adultério, por exemplo, o marido poderia apresentar uma carta de divórcio no Números 5, 12 a seguir. Mas se fosse ele quem cometesse a infidelidade, ela não poderia fazer nada, pois dispunha dos poucos recursos legais. De modo geral, todo o ensino do Novo Testamento coloca a mulher e o seu trabalho numa posição elevada de dignidade. Naquela época, a função básica da mulher, embora não a única, era atuar dentro do lar. E o apóstolo Paulo ensina que a mulher que cuida bem do seu lar glorifica a Deus da mesma forma que a pessoa liderança na igreja que exerce o seu cargo. Os filhos. Todos os casais desejavam ter filho, que era considerado um símbolo de status e bênção divina. Os que não tinham eram olhados como suspeita e com piedade.
por que razão Deus não havia abençoado dando-lhe filhos? Era a pergunta de todo judeu. A maioria dos pais levava muito a sério a responsabilidade de criar bem os filhos. Os judeus, em geral, viam a função de educar corretamente os filhos como um ato de obediência a Deus e uma forma de revelar sua competência. Mas a vida deles não era sem divertimento. Podia ter seus animais de estimação, apreciava muitas brincadeiras, brincavam de imitar casamentos, funerais e outras cerimônias do seu povo, conforme Mateus capítulo 11, versículos 16 e 17. Os pais, de modo geral, tinham muito orgulho de seus filhos, portanto desejavam que atingisse a plena maturidade. É verdade que os casais queriam muito a seus filhos, mas isso não queria dizer que não castigasse que se fazia necessário. Provérbios 22, 15. Criar filhos nunca foi tarefa fácil, como bem demonstra a história de Caim e de Abel. Por outro lado, em certos casos, os pais poderiam até matar os filhos, Levítico 29, mas, ao que parece, isso não aconteceu com muita frequência. E ainda o fato de alguns pais vendiam seus filhos como escravos, conforme Êxodo 21:7, Gênesis 31:15. As crianças judias viviam numa sociedade pluralista, sofriam influência de diversas culturas e mais cedo ou mais tarde tinha que decidir que estilo de vida iriam seguir. Timóteo foi por outro que viveu esse dilema quando criança. O pai dele era grego, mas a mãe era judia, Atos 16, 1 e 3. Os pais apreciavam muito seus filhos, mas nem todo mundo gostava de ter criança ao redor. É o que demonstra a atitude dos discípulos de Jesus ao procurar afastar dele as crianças, Lucas 18, 15 e 17. A Bíblia dá muita importância à criação adequada. Quando os pais são desonestos e levianos, as consequências disso passam a seus descendentes, sendo percebido em várias gerações. Êxodo 25. Os familiares. Os parentes mais chegados para uma criança eram seus irmãos. Alguns deles se davam muito bem com o caso de Tiago e João, mas outra tinha relação conflituosa. Um exemplo disso é a atitude do irmão e das irmãs de Jesus para com ele, João 7,5, Mateus 13 e 55. De um modo geral, eles não acreditavam em Cristo, embora mais tarde viessem a crer que ele era mesmo o Filho de Deus, Atos 1,14. Durante muito tempo, algumas famílias hebreias sempre foram numerosas. Os idosos, sempre que possível, procuravam prover o seu próprio sustento, mas se não conseguisse, os filhos eram responsáveis por eles, segundo Coríntios 12 e 14. As viúvas. Em alguns casos, a família tinha que sustentar as viúvas quando elas ficavam sem o esposo. A Bíblia contém muitas advertências severas para quem tentasse defraudar uma viúva, Ezequiel 22:7, Salmo 68:5. Entretanto, havia pessoas que as exploravam, Mateus 12:40, Mateus 7:11. Na maior parte dos casos, a melhor coisa que se podia fazer uma mulher que enviuvar era se casar de novo. Se ela não tivesse filho, por lei, o irmão era obrigado a se casar com ela. Se tivessem filho do sexo masculino, a criança deveria receber o nome do falecido. Ao que parece, nos tempos de Cristo, essa lei ainda vigorava, conforme Deuteronômio 25, versículo 5 ao 10, Mateus 22, 23 e 24. De qualquer forma, as providências a serem tomadas para o amparo das viúvas deveriam ser negligenciadas ou então eram insuficientes, pois a igreja primitiva, por exemplo, teve que assumir o sustento das viúvas que havia nela, conforme Atos 6 e 1. Quando Paulo instrui a Timóteo sobre a forma de cuidar das viúvas, faz algumas observações, conforme 1 Timóteo 5:11. Uma mulher é considerada viúva mesmo quando tinha pelo menos 60 anos de idade, uma boa reputação e quando não havia nenhum parente para cuidar. A rejeição dessa responsabilidade era considerado uma atitude ímpia, Tiago 1:27. Nos tempos do Antigo Testamento, ao que parece, havia uma vestimenta própria para as viúvas, pois vemos que Tamar, a nora de Judá, usava as vestes da sua viuvez, conforme Gênesis 38:14. Contudo, não sabemos como era essa roupa, e não encontramos evidência de que as mulheres do Novo Testamento conservassem essa prática.